tudo bem? Eu sou a Juliana Testa. Eu sou a Natália De Vivo. E a gente tá aqui pra falar da temporada 2020 da MotoGP, que começa nesse fim de semana com o Grande Prêmio do Qatar, a primeira prova desta nova temporada. Bom, a gente vai dividir um pouquinho entre as equipes, né, entre os 6 construtores, e aí a gente fala um pouquinho de cada equipe satélite, mas a gente começa pela Honda, que é claro a campeã vigente, que no ano passado teve uma temporada que a gente pode dizer... quase, né, perfeita. Marc Marques, como sempre, né, mais uma vez deu show aí, subiu em 18 pódios de 19 corridas, né, e só não subiu em 19 porque na única que ele não subiu, ele acabou caindo. Que foi o GP dos Estados Unidos, que era aquela prova que a gente nunca espera que o Marques abandone, mas como sempre, né, quando a gente dá as coisas por certa, alguém vai lá e muda tudo. Mas esse ano a Honda vem com uma novidade, né? No ano passado eles tinham aí uma dupla estrelada com o Marc Marques e Jorge Lorenzo, mas agora a coisa vem diferente, porque eles vão num clima mais familiar, digamos assim. Sim, exatamente. De uma equipe Dream Team, como eles mesmos chamavam, vai agora para uma equipe familiar com Alex e Mark. A gente vai ver, né? Essa subida do Alex veio aí um pouco tumultuada, porque muitos pensaram, pode vir o Cole Crutchlow, pode vir o Johan Zarco, mas no final acabou vindo mesmo o Alex. Muita gente falou que isso tem dedo sim do Mark, que ele tem muita influência dentro do time, mas agora a gente vai ver, né? Atual campeão da Moto2, assim, créditos ele tem pra subir pra MotoGP. Agora vamos ver se ele consegue fazer aí valer essa vaga ao lado do atual campeão. O Alex fez a parte dele na categoria anterior, mas ele chega numa situação onde assim, ele levou 5 anos para conquistar o título da classe do meio. A Honda tinha a possibilidade de colocar o Zarco na moto. O Zarco, apesar do que ele fez na KTM, é um piloto que já tá mais ou menos consolidado, né? Então o Alex tá chegando com aquela sombra de foi ou não foi um pedido do irmão, não sei o que lá. Na pré-temporada eu acho que ele deu uma acalmada nos críticos, porque ele até que foi bem, ele foi crescendo e tudo mais. Mas de qualquer forma, ele vai sim ter que lidar com essa pressão. A Honda, porém, não precisa se preocupar, porque no ano passado, com o Max correndo praticamente sozinho, eles conquistaram a tríplice coroa, né? Eu acho que isso é o que mais fica da temporada de 2019, que ele conquistou o Mundial de Equipes basicamente sozinho. Sim, exatamente. Enquanto a maioria das equipes estava lá pontuando com os 2 pilotos, inclusive a Ducati chegou a ter bastante vantagem na frente da Honda. O Marques fez a mágica dele e conseguiu garantir aí a tríplice coroa pra Honda, mesmo ele falando diversas vezes que seria muito difícil. Agora, a gente aproveita esse gancho pra passar pra Ducati, que segue na fila, né? A Ducati tem aí um sonho de recuperar o título que não vem desde 2007, ainda com Casey Stoner, e por enquanto isso não rolou. A gente viu muitas vezes, né, nos últimos 3 anos especialmente, a Ducati se colocou ali como uma das principais desafiantes. Eu conversei com o Alberto Puig, vocês vão ver isso no guia da gente, e eu falei, né, sobre o fato da Ducati estar sempre ali, sendo a vice, não sei o que lá, e ele colocou que não, que a Ducati não é a principal rival, ele colocou a Yamaha por conta do crescimento da Yamaha, especialmente no fim do ano passado, mas o fato é que a Ducati andou bem, né, ali sob o comando do Gigi Dall'Igna, com o Andrea Dovizioso também, que a gente descobriu que é um pilotão que a gente não sabia que ele era até muito pouco tempo atrás. A gente descobriu isso em 2017, né? Sim. 2019. E aí, né, eles foram batendo na trave, acho que especialmente 2017 foi um ano que eles chegaram até a última corrida, brigando pelo título, mas depois não conseguiram se livrar dessa coisa de o vice, né? O eterno segundão, né? Mas é basicamente isso mesmo. Em 2017 o Dovizioso mostrou que ele finalmente tinha pego a mão da fera vermelha, né, como dizem, que a moto da Ducati é bastante difícil de pilotar. Só que nos anos seguintes ele acabou mostrando bastante inconsistência. Ou ele só crescia na segunda metade da temporada, ou ele ia bem em uma corrida e mal em outras 2. Então, assim, como ele tem um adversário tão grande como o Marques, nada além da perfeição é o que vai ajudar ele a conseguir esse título tão sonhado pelo time. Historicamente falando, a Ducati sempre foi conhecida por ser uma moto muito potente de reta, né? Uma moto com uma velocidade impressionante, e a Honda conseguiu dar uma diminuída nisso, porque a Honda cresceu nesse aspecto no ano passado, então tirou aí da Ducati essa grande, o grande poderio dela, né? A maior característica da Ducati, a melhor característica da Ducati era essa. Então quando ela perdeu isso um pouco, a Ducati também historicamente tem um problema em performance de curva, então aí desequilibrou um pouco. E o que a gente viu na pré-temporada não é nada muito maravilhoso da Ducati, né? A Ducati prometeu atualizações
para a segunda bateria de testes, né, que acontece no Qatar também, ali um pouco antes da primeira corrida, aconteceu um pouco antes da primeira corrida. Então a gente vê que assim, o empenho segue, a Ducati segue trabalhando e tudo mais, mas o prazo é muito curto, né? Quando você leva uma novidade, um motor, por exemplo, para a segunda corrida, para esse segundo teste, na primeira corrida você já tem, principalmente para as 4 principais fábricas, né, Honda, Yamaha, Ducati e Suzuki, esses motores são congelados, então tem que estar pronto ali, porque depois não dá mais para mudar. Então, por mais que a Ducati siga trabalhando, é mais um ano aí para eles tentarem definir se vai ou racha. E aí eles também têm um problema do futuro deles, né? Porque eles não estão ali resolvidos os pilotos que eles vão ter. A Ducati queria o Quartararo, perdeu porque ele vai pra Yamaha. Queria o Viñales, perdeu porque ele ficou na Yamaha. Chegou a sonhar com o Mark Marques, que renovou até 2024 com a Honda. Então, eles ainda estão nessa situação, né? Tem gente que já tá falando que o Dovizioso tá pensando em se aposentar e tudo mais. Então, o que eles vão fazer, né? Quem vai ser o cara? Quem vai chegar? Como é que eles vão trabalhar essa questão de mercado? Porque os principais pilotos já estão aí fora de cena. Sim, exatamente. E é uma coisa até um pouco atípica. A gente vê o mercado de pilotos fechar tão cedo, tanto na temporada quanto para os próximos anos. Porque os principais nomes já estão fechando aí pelas próximas temporadas. E isso vai acabando deixando a Ducati um pouco de mãos atadas, porque ela não pode ver possibilidades, não pode ver como ela vai desenvolver aí para os próximos anos, e isso acaba complicando a vida dela. Quem tá com a vida fácil, por outro lado, é a Yamaha, porque a Yamaha ela não só tem definido esse ano, como os próximos 2, né? A Yamaha anunciou aí que o Fábio Quartararo vai ser promovido para o time principal na vaga do Valentino Rossi, e também já renovou o contrato do Maverick Viñales por 2 anos. O Rossi ainda segue como uma incógnita. O que a gente sabe hoje é que, por enquanto, pelo menos, 2020 é o último ano dele no time de fábrica da Yamaha. E aí ele tem a opção de correr pela equipe satélite. Muita gente fala da possibilidade da VR46 subir para a MotoGP. O Valentino disse que não tem dinheiro, mas se ele não tem, imagina. Tem a possibilidade dele correr pela City, né, que é a equipe onde hoje corre o Quartararo, que é uma boa equipe, é uma equipe bem montada, bem consolidada, com dinheiro, porque é a equipe amparada pela Petronas, então tem uma boa estrutura, tem essa opção para ele lá. A Petronas, claro que quer, obviamente vai ser interessante, mas em termos de mercado, é isso que a gente tem para a Yamaha. A Yamaha já está com o futuro dela definido. Para 2020, a gente viu que a Yamaha se empenhou muito em crescer, em tentar dar a volta por cima dos problemas que ela teve, e fez uma boa pré-temporada. Sim, exatamente. A gente sempre bateu naquela tecla da deficiência do motor, da potência dela, mas parece que agora ela tá entrando aí no trilho, tá conseguindo colocar as coisas de volta no lugar, então talvez a gente vê aí uma Yamaha mais competitiva do que a gente viu nos últimos anos, e até teoricamente ela vai estar correndo com 3 motos, a gente pode dizer, né? Porque vai estar com 3 iguais, né? porque ela vai estar com a mesma moto, tanto pro Viñales, quanto pro Rossi, quanto pro Quartararo, mesmo ele ainda estando na equipe satélite. Mas não adianta esperar que a Yamaha tenha o mesmo tipo de motor, né, com as mesmas características de Honda e Ducati, porque a Honda e a Ducati correm com V4 e a Yamaha não vai trocar os 4 cilindros em linha. Historicamente, a opção da Yamaha é o que faz a Yamaha ser uma moto conhecida pela doçura dela em curva e tudo mais, então ela não vai mudar o DNA dela por conta disso. Mas a gente tem essa evolução, e aí tem o Viñales num novo papel, né? Acho que o fato da Yamaha ter renovado o contrato dele tão cedo dá um indicativo pra ele assim, ó, querido, a gente confia em você, então vai lá e faz o trabalho. O Viñales esse ano foi pro Qatar pra treinar, ele mudou a rotina dele e tal, tá empenhado mesmo em vir forte. A Yamaha testou também um dispositivo pra ajudar em largada, que é uma coisa que a Ducati começou a usar e tudo mais. O pessoal foi desenvolvendo, era uma coisa que vem do Mundial de Motocross. E aí esse negócio também a gente espera que ajude o Viñales, né, que no ano passado admitiu que não sabia largar, depois de 3 anos com M1. Mas agora parece que vai, então vamos confiar que consiga. O Quartararo, eu acho que depois do ano que ele fez, a gente só pode esperar coisas boas, né? Então, exatamente. O Quartararo, ele chega muito em alta em 2020, ele que conseguiu o título de novatos no ano passado, né, de rookie. Então, assim, ele chega empurrado pelos bons resultados do ano passado e já com um contrato fechado com a equipe de fábrica do ano que vem. Então, assim, agora ele só tem a única função de conseguir a primeira vitória dele na classe rainha, que bateu bastante na trave no ano passado, mas um nome como Mark Marques não deixou. A gente só espera que não aconteça com ele o que aconteceu com o Danilo Petrucci, que no ano passado teve o contrato renovado e depois despencou. Então a gente espera que ele pelo menos continue no mesmo nível, que a primeira vitória venha, né? Porque ia ser muito legal ele vencer por uma equipe satélite,
antes de mudar. Ele bateu bastante na trave no ano passado, teve ótimos embates com o Mark Marques. Então isso é o que a gente espera do Quartararo para 2020. Bom, e agora a gente passa a falar da Suzuki, que vem aí numa linha crescente, né? A Suzuki teve um revés ali em 2018, eles erraram na escolha do motor, tinham perdido as concessões, e aí não tinha mais o que fazer, tiveram que lidar com a situação que eles tinham. Acabou que eles, né, por conta dos resultados ruins, recuperaram as concessões e aí foram evoluindo e tudo mais, e entrou no eixo, né? No ano passado eles conseguiram 2 vitórias, que não acontecia há muito tempo. O Alex Rins fez uma boa temporada, mas o grande problema do Rins foi largada, né? Ele começava muito atrás, ele se classificava mal, não era nem largar mal, ele se classificava mal, saía muito atrás, e aí num grid tão competitivo como o da MotoGP, isso acaba dando um certo prejuízo, né? Sim, exatamente. Ter que fazer uma corrida de recuperação num pelotão que a gente sabe que é bastante equilibrado da MotoGP, acaba às vezes atrapalhando muito um piloto. Só que mesmo assim o Rins ele conseguiu fazer muito boas provas, ele chegou 2 vezes no degrau mais alto do pódio, então assim, a gente pode, eu acho que se anima bastante com o que a Suzuki vai apresentar esse ano, até também pelo que ela mostrou na pré-temporada. Ela mostrou que tá bastante rápida, bastante competitiva, os pilotos estão bastante animados, então eu acho que vai ser um time bem legal. E eles fizeram simulações de corrida muito boas. Sim, na pré-temporada, exatamente. né? No primeiro teste na Malásia, o Rins foi o cara que mais impressionou na simulação de corrida dele. Então, se eles confirmarem isso, porque é aquilo que a gente sabe, teste é teste, né? Sim. Já diria o Vinhales, né, o famoso leão de treino. Todo ano ele dá pra temporada, chega no campeonato, vira uma desgraça. Então a gente espera que dessa vez, pelo menos, ainda que foi uma desgraça no treino, mas mude a realidade. E a Suzuki foi muito bem, então a gente espera que isso continue acontecendo, né? A Suzuki vem aí numa linha crescente, o David Brivio comanda muito bem esse time, e o Joan Mir também. No ano passado ele teve uma temporada bem sofrida, né? Ele se machucou, passou um tempão de molho e tudo mais. Teve uma temporada sofrida, no final do campeonato já começou ali a evoluir, também foi bem na pré-temporada. Foi, e ele se mostrou também bastante otimista com o que ele viu da moto, o que ele conseguiu fazer, então eu acho que esse ano ele tem tudo pra já ter pego a mão da MotoGP, né? Que ano passado ele tinha acabado de subir da classe anterior, então ele tem tudo pra já ter pego a mão aí da classe rainha pra começar a acompanhar os resultados do Rins. Também segue nessa linha de evolução é a KTM. A KTM é a caçula entre as construtoras do grid, né? Foi a última a entrar, é a que menos tem experiência em moto velocidade, apesar do histórico maravilhoso no off-road. Mas a KTM tem evoluído a olhos vistos e assim, eu acho que o trabalho mais destacado do grid da MotoGP, né, enquanto equipe técnica e tudo mais, é o da KTM. Eles trabalham demais. Sim, eles trabalham demais. Pena que ano passado eles tiveram toda aquela confusão com o Johan Zarco, que acabou meio que também tumultuando o desenvolvimento da equipe, né? Porque o piloto acabou dando declarações abertamente de que ele estava infeliz, ele não conseguia ser competitivo. E enquanto isso, o Paul Espargaró estava mostrando que a moto era realmente boa, que podia confiar no projeto, que ia avançar. Só que daí acabou que os franceses pulou fora no meio, daí chamaram outro só pra terminar a temporada e agora chegou o Brad Binder, né? Que também veio com tumulto, né? Porque todo mundo esperava, quando o Zarco saiu fora, todo mundo esperava, não, vão subir o Miguel Oliveira, porque o Miguel já tava, né, na Tech 3, então tava em casa ali, era só passar pro time principal, já tinha tido contrato renovado com o KTM e tudo mais. E aí veio a surpresa de que não, vai ser o Binder. Miguel falou, né, não curtiu. Sim. E aí reclamou e tal, depois a KTM disse, ué, mas a gente perguntou pra ele disse que não queria. É uma história meio estranha, né? Eu duvido que ele tenha falado, não quero, obrigado. É meio surreal imaginar que ele usaria a fábrica. Mas, de qualquer forma, vem aí o sul-africano. A história do Binder é legal porque ele é um garoto que tipo, desde sempre, né? Desde a Hooks Cup e tudo mais, ele é uma cria da KTM, ele é o grande sonho da KTM. A KTM queria mesmo ter um piloto que ela formou na base. Binder foi campeão da Hooks Cup, foi campeão da Moto 3, passou pela Moto 2 com a KTM. Brigou pelo título com a KTM, né? No ano passado ele chegou até a última etapa. Sim, eu acho que ele perdeu por 3 chance pontos. De ganhar. Foi bem por pouquinho, assim. Então é um cara que tem a história dele ligada à KTM. Então se a KTM tem esse sonho de ter um campeão formado em casa, o Binder entra aí bem credenciado, né? Sim. Ainda tem que pegar a mão da categoria, pegar a mão da moto. Mas de qualquer forma o líder segue sendo o Paul Espargaró. E a gente tem que destacar também o trabalho do Dani Pedrosa na equipe de desenvolvimento. Pedrosa fez um tempasso no teste da Malásia, mostrou que assim, se quisesse, tinha jeito de estar no grid, tinha condição de estar no grid. Não se despediu da melhor maneira, né, porque ele não teve um bom
momento na Honda, mas está sendo ali um cara super importante nesse processo de desenvolvimento. É um cara que conhece a MotoGP, é um cara que tem experiência da Honda e é um cara que pode muito ajudar a KTM nesse processo de evolução. Se tem um grande acerto da KTM, tudo isso que eles fizeram na MotoGP, ele atende por Dani Pedrosa. E eles também podem renovar o contrato com o Espargaró até basicamente 2045. Porque, Sim. cara, O cara, ele ajudou a KTM a dar esse salto que a gente tá vendo agora. E é legal que a própria equipe valoriza esse trabalho. o chefão da KTM colocou ele como um herói, né? Exatamente, na apresentação da moto eles elogiaram bastante o trabalho do Paul, então assim, é bom ver que tanto a equipe quanto o piloto estão alinhados pra seguir aí numa crescente. Sim, mas a gente espera que seja um bom ano, né, pra KTM naquela linha de crescer mesmo. Sim. Pelo que eles mostraram na temporada, dá pra brigar por pódio, pelo menos aqui e ali. Se eles conseguirem fazer isso frequentemente, já vai ser um passo e tanto. E aí, né, como na MotoGP tem muita gente competitiva, não tem uma grande mudança de regulamento, então é muito difícil a gente esperar que alguém faça algum milagre, né, que alguém tire alguma coisa tão expressiva assim da cartola. Mas o trabalho da KTM tem sido bastante sólido até aqui. Então acho que é mesmo uma questão de tempo até eles se tornarem protagonistas mesmo dessa brincadeira. Bom, a Aprilia chega aí para um 2020 que eles esperam, né, com uma história diferente. Depois de muitos anos ruins aí pra Aprilia, que apanhou bastante, estava na lanterninha da MotoGP, eles refizeram, né, meio que recomeçaram o projeto. Eles trouxeram o Máximo Rivola da Fórmula 1 no ano passado, ele teve uma temporada aí pra pegar a mão, conhecer a categoria, conhecer a equipe. Agora ele conseguiu tirar dinheiro do grupo Piaggio, que é o dono da Aprilia, investir mesmo no projeto. O Romano Ambrosiano desenhou uma moto nova e aí eles apareceram mais competitivos na pré-temporada, especialmente com o Alex Espargaró, né? Sim, exatamente. O Alex, ele tem se mostrado cada vez mais ser o primeiro piloto, podemos dizer assim, da Aprilia. Ele tem aí uma mão muito boa pra levar a moto. Pelo que a gente viu na pré-temporada, ela vai ser uma equipe que vai começar a brigar da metade pra frente. Ela normalmente fica mais pra trás no pelotão, mas ela é uma equipe que tá mostrando que a repaginação se pagou, sim. Tá mostrando agora, né? Você planta lá atrás pra colher lá na frente. Agora eles estão começando a colher todo esse investimento, todas essas contratações, o que é bastante legal. E se a gente sabe que a repaginação deu certo, o Máximo Rivola deu certo, que o Alex é o máximo. Que o Alex é o máximo, ele amou a moto e que tudo isso é lindo, tem uma coisa que a gente não sabe. Cadê o André Iannone? O que vai acontecer com o André Iannone? Bom, por enquanto a gente não sabe, né? O Iannone caiu no exame de doping, que foi feito no GP da Malásia no ano passado, e aí ele foi suspenso provisoriamente no começo do ano. Foi julgado pelo Tribunal da FIM, né? Teve o primeiro julgamento. Nesse julgamento, primeiro ele pediu a contraprova acusou o doping de novo e aí teve o julgamento. No julgamento, ele apresentou um exame de fio de cabelo que dizia que ele não tinha feito uso de doping. Mas o tribunal tem 45 dias para julgar e por enquanto a gente não tem o resultado. A gente não sabe se ele vai ser punido, se ele não vai ser punido, se o tribunal vai aceitar. O que a gente sabe, né, o que todo mundo tem comentado, é que a Agência Mundial Antidoping não aceita exame de fio de cabelo e a FIM tem que cumprir o código da Agência Mundial Antidoping. Então, a gente ainda não sabe. O Iannone, suspenso provisoriamente, não pode participar de nenhuma atividade. Ele poderia recorrer ao TAS, né, que é o Tribunal Arbitral Internacional Esportivo, mas, por enquanto, a gente não sabe. A gente não sabe se ele vem, se ele vai. O que a gente sabe ao certo é que, se ele pegar um gancho muito grande, então a carreira dele foi pro saco. A Aprilia não vai ficar esperando, até porque ela não o que ela vai fazer? Não é nem obrigada a ficar esperando. Ela tem que botar alguém no lugar e aí ela não vai falar pra esse cara, olha, você fica aqui enquanto eu tô esperando meu piloto. Não é assim que vai acontecer. O Iannone pode pegar um gancho de até 4 anos, o que eu acho mais improvável, né? Eu acho que no muito ele pode pegar um gancho de até 2, talvez 1 ano, depende do grau de culpa que eles considerarem. Porque eles podem até entender que assim, ok, foi uma contaminação alimentar. Ainda assim, o código diz que o piloto é responsável por aquilo que ele ingere. Então, ele seria culpado do mesmo jeito. Se ele conseguir provar, tipo assim, tem pouca culpa, ele pode voltar com um puxão de orelha, ou então ele pode tomar um gancho de 1, 2 anos, vai depender muito do que a FIM decide fazer com ele. De qualquer forma, a Aprilia começa o ano nessa base de incerteza, né? Eles não sabem o que vai acontecer, não fazem a menor ideia, porque eles têm que esperar o pronunciamento da FIM. Por enquanto a gente também não faz a menor ideia do que vai acontecer. Se ele não for liberado para voltar pro Qatar, o que eu acho improvável, se não foi até agora, não vai ser liberado para a primeira corrida. De qualquer forma, isso deve estar chegando ao fim, né? Porque era um prazo de 45 dias, o julgamento foi no começo de fevereiro. Então tem aí até, acho que a metade desse mês aí, termina o prazo deles. Então até a metade desse mês alguma coisa deve sair.
mas por enquanto tem esse clima de incerteza. Tem que uma moto melhor, tem o Alex incrível e a gente não sabe o que tem no resto. E é uma pena, porque toda essa incerteza, toda essa indecisão aí, falta de decisão até, acaba meio que atrasando também o desenvolvimento da Aprilia. Porque teve aí a pré-temporada prejudicada, porque parte aí das atividades o Iannone perdeu e tudo mais, então assim, óbvio, o Alex Espargaró, ele já falou, uau, que moto, Bradley Smith, piloto de testes, mas assim, nada como chegar o piloto titular pra sentar na moto e falar, tem que ter isso, isso e isso, ainda mais o Iannone que, apesar de tudo, ele é um piloto que tem experiência na MotoGP. O Iannone cai muito, mas não dá pra dizer que ele é um piloto ruim, ele é um piloto talvez afobado, mas ele não é um piloto ruim. Então, pra Aprilia, o melhor cenário seria que, né, passassem a mão na cabeça dele e volta aí. A gente não sabe. Veremos. Que esperar. Bom, das equipes é isso, né? O que tem de novidade pra temporada, além disso, é que a Michelin introduziu uma nova construção de pneu traseiro, e aí isso foi um assunto assim, de destaque na pré-temporada, porque algumas equipes consideraram que favoreceu especialmente a Yamaha, porque é um pneu que beneficia a performance de curva e não a performance de reta. Então quem se dá melhor nisso é a Yamaha e a Suzuki. Então, é o grande ponto de destaque, né? Sim, essa não é uma temporada que vai vir com grandes mudanças. Eu acho que esse ponto do pneu é a coisa que mais chama atenção, assim, né? Que mais na questão da moto, uma questão mais técnica, podemos dizer assim. E também tem a chegada aí do GP da Finlândia no calendário, né? Finlândia que ainda depende da homologação, né? A obra foi um pouco difícil, porque como tem a neve e tudo mais, a construção foi um pouco mais lenta do que todo mundo esperava. Ainda depende da homologação da Federação Internacional. Por enquanto está no calendário. Se cair, a gente vai ter as 19 etapas do ano anterior. Se não, vem aí o mais longo calendário da história da MotoGP. A gente também sabe que o GP da Tailândia vai acontecer, porque chegou a ter uma dúvida aí por conta do coronavírus, né? A Tailândia não está tão distante assim da China, então tinha uma dúvida por conta da segurança das pessoas mesmo. O governo tailandês disse que não existe risco, então a FIM confirmou, né, em meados ali de fevereiro, já na reta final de fevereiro, confirmou que vai ter a corrida. Então é uma corrida que veio pra frente, né? Ela sai daquele bloco das corridas da madrugada, vai pôr a gente pra madrugar mais cedo nesse ano, né? Maravilhoso. E aí, né, pode ser o maior calendário da história, pode ser um calendário igual, vai depender da homologação da Finlândia. O teste que eles fizeram lá não era uma pista das mais maravilhosas, né? Os pilotos pediram algumas mudanças, né, na pista pra melhorar o traçado, pra dar uma qualidade melhor ali pra corrida. Vamos ver o que eles vão apresentar pra essa primeira temporada, essa primeira corrida, né, no Kimi Ring. Maravilhoso, eu adoro esse nome. Kimi Ring é bom. Mas acho que são essas as principais novidades, né? Pro Brasil, especialmente, a gente vai ter uma mudança aí no que o espectador vai ver, né? Porque sai de ser na Sport TV, que transmitiu nos últimos anos e tal, então tem essa mudança. Vamos ver como é que vai ser essa transição, como é que o público vai reagir. A gente sabe que a audiência da MotoGP, isso a gente fala pelo Grande Prêmio, tem crescido ano a ano, a gente vê cada vez mais interesse das pessoas. 2020 é sim uma temporada interessante, porque a gente ainda não sabe se é ou não o adeus de Valentino Rossi. É uma temporada que pode ver o Marc Marquez fazer história, porque é o ano em que ele pode igualar os títulos de Valentino Rossi. Aí vai faltar pra ele, né, chegar no Giacomo Agostini, dos títulos, né, porque o Giacomo, como corria menos, venceu menos. É um ano que tem de tudo pra ser incrível, né? Sim, a gente também pode ficar de olho aí no Quartararo, que deve vir forte também, a Suzuki que deve roubar pelo menos uma vitória aí, 2 no ano. Então eu acho que tem tudo pra ser uma temporada bem legal, com a Yamaha também entrando no trilho, então eu acho que vai ser bem legal. E além de Alex Marques e Brad Binder, a gente tem também o Iker Lecuona estreando, né, porque ele foi o cara que foi puxado pra Tech 3 nessa confusão aí de Sais Arco, entra Binder, fica Miguel. Então o Lecuona vem aí pra chegar, pra compor o time. Morbidelli tem um ano importante também, porque ele não, né, como a maioria do grid, ele não tem contrato pro ano passado, pro ano que vem. Ele foi contratado na expectativa de que ele fosse ser o grande cara a substituir o Valentino. Acabou que foi completamente ofuscado pelo Quartararo no ano passado. Então tem aí que mostrar o que veio. Bom, pra gente? Eu acho que é isso. A gente fica por aqui, o guia da MotoGP tá completíssimo, tem um conteúdo bem legal lá. Então fiquem de olho na gente e vamos acompanhar o GP do Qatar e a gente volta a se falar em breve, beleza? Isso aí, valeu galera. Até mais!